Boa noite, pastora. Olá, querida, como vai você? Só Graça e digitamos, paz. agora estamos falando, né, Maria É Helena? verdade, é verdade. Estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui na mesma telinha que você. É uma bênção, um sonho realizado. Muito obrigada. Que bom, que bom. Obrigada pelo convite, viu? Eu achei interessante porque você viu uma entrevista minha numa rádio em São Paulo, não é? Que foi publicada. E aí, Exatamente, naquela entrevista, eu falei: olha, eu gostaria de fazer um vídeo sobre joias, uso de joias por mulheres. E você captou lá a palavra, captou a exatamente. palavra e já me procurou, né? Eu peguei a benção, pastora. É isso aí, assim que a gente tem que ser. Não pode deixar passar, não. Passou a Não, benção, a gente captura ela, né? exatamente. Então, a proposta foi muito boa, sabe, Maria Helena, porque nós vivemos num mundo em que a religiosidade tem castrado muitas mulheres. A religiosidade tem impedido que a feminilidade que Deus nos deu, que é original em nós, que é um projeto de Deus para nós, seja impedida de fluir, né? E Sim, Deus não é quer verdade. isso. Deus E fez homens e mulheres e nos fez diferentes, né? E nos deu toda a peculiaridade feminina que temos. A nossa feminilidade é um plano de Deus para é um nós. dom de Deus, É exatamente. isso E, aí, é e isso aí, precisamos né? tirar essa culpa que as mulheres têm, né? Sim, Muitas. culpa e a submissão ao jugo de religiosidade, porque a submissão tem limites. Nosso limite de submissão é aquilo que se refere à origem da palavra de Deus, ao ensino de Deus, aos princípios de Deus. O que ultrapassa isso é abuso de autoridade. Com E abuso certeza, de com autoridade, certeza. Deus não quer que nós nos submetamos a ele, não, de jeito nenhum. Né? Deus É quer que sejamos verdade. submissas a autoridades que sejam abençoadoras, que sejam protetoras, não é? Não Sim, é não uma abusivas. submissão incondicional, desmedida e aniquiladora de toda a nossa potencialidade, não é? Exatamente, exatamente. Que Então Deus vamos nos lá. dê graça para É, poder elucidar essas dúvidas e trazer realmente a palavra de Deus, que é a nossa régua, né? É onde a gente pode Primeiro aferir o que pode e o que não pode. primeiro deixa eu pedir para você se apresentar, porque o pessoal do meu Instagram sabe quem eu sou, vocês precisam saber. E melhor do que para se apresentar é a própria pessoa. Diga quem você é para que eles saibam, Maria Helena. Tá bom. Bom, eu sou cristã. Há 15 anos tive um encontro com Cristo e sou mãe, sou empresária e sempre gostei de joias, sempre usei grandes, né? Sou da turma que gosta das joias mais exuberantes, mas isso para mim sempre foi uma questão de gosto, como você gosta do azul ou como você gosta de salto alto e baixo. Porém, quando eu comecei a trabalhar numa grande empresa, onde exigia que eu me vestisse de uma forma mais social, em virtude dos clientes que eu atendia, do trabalho que eu exercia, que eu percebi que os acessórios complementavam o meu visual para a função para a qual eu estava sendo exigida, né? E posteriormente eu saí dessa empresa, montei uma revenda de joias, onde eu ia de porta em porta, na casa das clientes, nos salões das empresas. Posteriormente, eu abri a minha empresa de joias, de revenda de joias, a Maná Acessórios Romanel, e hoje nós somos assim, uma grande empresa. No ano passado faturamos quase 3 milhões, de um mercado que é 99% voltado para as mulheres, que dá emprego para mulheres. Mulheres do Brasil inteiro que se apropriam dessa possibilidade de trabalhar vendendo e revendendo. Então, a gente está falando também de uma questão de trabalho para as mulheres, né? Não, Oportunidade de trabalho, né? exatamente, de portas que se fecham quando você tem uma visão limitada a respeito. É. E hoje assim, eu estou aqui realmente para, junto com a senhora, pedir a Deus para me dar essa bênção de poder elucidar de uma vez, como a senhora mesma falou, de uma vez por todas, essa É. questão para as mulheres que são cobradas, que são criticadas a respeito disso. Então vamos lá. Nós vamos aproveitar o tempo, porque temos uma hora no máximo, se não perdemos a live
no Perfeito. Instagram, né? Perfeito. Então Vamos vamos embora. lá, Maria Helena produz joias, Maria Helena enfeita mulheres, Maria Helena é empresária, bem-sucedida, dá emprego, gera emprego e produz joias. E nós somos as usuárias, né? Nós somos aquelas que usam. Eu já preciso Uhum. falar aqui, porque de repente alguém vai falar, pastora Tânia está Está ganhando dinheiro vendendo? dessa empresa. Não, não A Maria tá. Helena sabe que não é nada disso, né? Não Sim, foi com contratado certeza. nada, foi uma disponibilidade minha. Eu me ofereci para poder trazer alguém que faz aquilo que eu gosto de usar e que tantas mulheres gostam. E não é Sim. exclusivo dela que eu uso. Eu uso de várias pessoas, de várias mulheres que produzem de várias empresas similares. Mas vamos lá. Primeiro eu vou dizer para você o que a Bíblia diz que é o que o povo que é religioso quer usar para impedir o uso de joias pelas mulheres. Qual é o Sim. versículo que essas pessoas se apegam? Qual é o ponto bíblico que elas têm como referência para dizer que Deus não se agrada que mulheres usem joias? Elas usam o texto de Pedro, capítulo 3, aonde está escrito assim, capítulo 3 de Pedro. Mulheres, sede vós igualmente submissos ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da esposa. A observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, o que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus e estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Resumo Amém. da interpretação. Mulheres, não seja o seu exterior, não seja a sua aparência, não seja o seu vestuário, não sejam os seus cachinhos, não sejam as suas joias, o que tem valor diante de Deus. Mas seja o homem interior. Veja bem que a Bíblia ainda diz a palavra homem interior. Tem palavra que diz o ser interior. Eu aproveito esse versículo para dizer, olha, homem e mulher para Deus é ser humano, é a mesma coisa. Quando ele fala de homem na Bíblia, dons aos homens, deu ministério aos homens, ele está dizendo o ser interior entre as mulheres também. Mas não é disso que eu quero falar. Eu Aham. quero dizer para você que está me ouvindo, que aqui está dizendo, não seja o exterior que vai trazer ao seu esposo, no caso aqui está falando de marido e mulher, o valor que você tem. Lembra quando Davi foi levar um chifre cheio de azeite na casa de Jessé para escolher um rei? E Davi se impressionou com o primeiro filho de Jessé, alto, bonito, forte, primogênito. Quase que ele derramou azeite na cabeça errada. Aí Deus disse para ele assim: não, não é esse. Eu não vejo como o homem vê, eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Então é isso que está dizendo aqui. Não seja a sua aparência que vai impressionar o seu marido. Não seja o seu enfeite. Não seja a forma que você se adorna. Mas seja o ser que você é, a pessoa que você é. Agora, o exemplo bíblico dado aqui é Sara. Santas mulheres, e cita Sara como exemplo bíblico. Então, o texto usado pelos religiosos, que dizem que mulheres não podem se adornar, usam a figura de Sara. Está escrito em Pedro que Sara não se adornava. Isso não é verdade. Eu até acho muito difícil dizer é mentira, mas é mentira. É mentira. O que não é verdade é mentira. Não tem meia verdade. Existe uma Por quê? contradição. Por que que eu sei que é mentira? Porque a Bíblia conta a história de quando foi o servo buscar uma esposa para Rebeca. Abraão mandou o servo buscar uma esposa para Rebeca. Ele era idoso, avançado em anos. Isso está em Gênesis 24. Chamou o servo dele e disse: olha, traz para mim uma esposa da terra de onde eu vim. Não quero que meu filho case com uma das mulheres cananeias. E ele foi. Ele foi atrás de uma esposa.
E aí, quando ele foi, ele deu uma prova para Deus. Ele queria que Deus trouxesse uma moça que atendesse ele no pedido de água e desse água para os camelos. E aí, ele recebeu. Ele recebeu a resposta de Deus. O encontro dele com Rebeca foi muito interessante. Então, ele disse, a moça era formosa, versículo 16, virgem, não tinha homem possuído, desceu à fonte, encheu seu cântaro, subiu. Estou lendo Gênesis 24, 16. Então o servo saiu ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente baixando o cântaro, enfim, fez o que ele pediu para Deus fazer como sinal. Muito bem. Versículo 21. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria do Senhor levado ao bom termo sua jornada. A prova que ele pediu aconteceu. Versículo 22. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Pendente era um enfeite colocado na testa. Então, imediatamente, quando o servo de Abraão teve resposta de Deus, que Rebeca era esposa para Isaac, ele entregou para ela um pendente de ouro de meio ciclo de ouro, 5 gramas de peso, e pulseiras de 11 gramas cada uma de ouro. Colocou nas mãos dela. E aí ela foi com aquilo para casa, com aquelas joias para casa. Quando o irmão Labão dela viu tudo aquilo de ouro, versículo 29, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Esse correu ao encontro do homem junto à fonte. Pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim me falou esse homem, Labão foi ter com ele e disse, seja bendito. Ou seja, os presentes encheram os olhos de Labão. De repente ele viu a irmã cheia de ouro. Eita, esse negócio é bom. Está vendo alguém Abriu buscar as minha irmã? portas. E é rico, e é rico. Uhum. E aí quando você continua a história, você vai ver que ele levou Rebeca, sim. Rebeca foi levada e depois ele deu mais presentes para pessoas. Ele conta a história toda. Versículo 53, quando deixaram ele levar Rebeca, tirou joias de ouro, de prata, vestidos, deu a Rebeca e também deu ricos presentes ao seu irmão e à sua irmã. Em resumo, o servo de Abraão foi buscar uma noiva para Isaac, cheio de joias femininas, sim, de pendentes, de pulseiras, de joias que deu para Rebeca, de joias que deu para a família da Rebeca. E aí eu pergunto a você, se essas joias não fossem de Sara, seriam de quem? De Abraão? Com Numa certeza, época onde não Sara havia uma usava joalheria no shopping para a pessoa comprar, né? Então, onde as joias eram passadas de geração em geração. Com certeza as joias eram de Abraão, de Sara, não eram de Abraão. Com certeza as joias que foram levadas para ofertar para Rebeca eram joias da Sara que faleceu. E foram aceitas pela Rebeca. Então, levando as joias da mãe. Da mãe. Então, exatamente, veja lá, o único argumento que é usado pelos religiosos é mentiroso. Porque Sara usava joias, sim, a prova está aqui, e isso derruba todo e qualquer argumento. Então, eu comecei pelo não, agora eu vou para o sim. Por que que a Bíblia aprova o uso de joias? Quando você vai para Números 31, que vai ser construído o tabernáculo, você vai ver a quantidade de joias que foram levadas e foram recebidas por Deus como oferta para construir tudo que de ouro precisava ser construído e tudo que de prata precisava ser construído. O texto é muito longo, eu não vou ler Números 31, mas eu desafio você a ler em casa. A quantidade de joias, a quantidade de ouro, e tudo isso foi feito para fazer os espelhos, para fazer tudo. As bacias de ouro foram feitas com ouro levado. Então o povo de Deus sempre usou ouro, Deus nunca reprovou e aceitou até como oferta para virar utensílio do templo. Então não amaldiçoou as joias que aquele povo usou, né? Mas, pastora, nessa passagem, costuma-se dizer que essas joias, por serem as joias que vieram do exílio, né, do tempo de escravidão, porque quando o povo saiu do Egito, saiu com as joias egípcias,
que foram dadas para eles. Porque Deus mandou entregar. Exatamente. Porque Deus mandou entregar. Mandou. Em Gênesis capítulo 15 ele fala, serão escravos por 400 anos, mas sairão com grandes despojos. O Senhor mesmo foi quem ordenou que entregasse. Então, se o Senhor ordenou que entregasse, o Senhor não reprova. Né? Mas o texto áureo, que eu quero que o ouvinte fique atento. Nós não temos muito tempo, já estamos quase na metade da live, e eu preciso lhe ensinar isso. Uhum. Isso, para mim, é a grandiosa revelação de Deus sobre esse assunto. Fala em Ezequiel 16. Em Ezequiel 16, Deus fala sobre o encontro dele com Jerusalém. Ele fala de como ele achou Jerusalém perdido, como ele amou Jerusalém, como ele adotou Jerusalém. E o texto vale a pena ler alguma coisa. Versículo 8 de Ezequiel 16. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Ele está usando uma figuração, uma alegoria do que ele fez quando ele encontrou Jerusalém, quando ele captou esse povo para ele. Passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto, cobri a tua nudez, dei-te por juramento, entrei em aliança contigo, diz o Senhor, e passaste a ser minha. Entrei em aliança com você, nação. Adotei você, entrei em aliança com você, e você passou a ser minha. Então, eu te lavei com água, te enxuguei no teu sangue, te ungi com óleo. Ele está usando a figura de alguém que encontrou uma criança recém-nascida. Também te vesti de roupas bordadas. Roupas bordadas refere-se a roupas íntimas. Te calcei com couro da melhor qualidade. Te calcei com couro da melhor qualidade. Te cingi de linho fino. Linho fino já é a roupa exterior, não é a roupa íntima. E te cobri de seda. Seda é a capa. Eu gosto muito da capa. Quem me conhece sabe disso. E te cobri de seda. Também te adornei com enfeites. Presta atenção. Também te adornei com enfeites. Te pus bracelete nas mãos. Eu gosto muito de braceletes. Colar a roda do teu pescoço. Hoje eu coloquei um discreto para honrar essa princesa aí. Coloquei-te um pendente, colar a roda do teu pescoço. Coloquei um pendente no nariz, aqui, na testa. Tem versão que fala claramente na testa. Além do pescoço, além do bracelete, além disso a testa. Igual as indianas usam, né? Assim foste ornada. Assim, continua, um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas, argolas nas orelhas, e linda coroa na sua cabeça. Vamos imaginar essa mulher. Esplendorosa. Bracelete nas mãos, arrecada nas orelhas, pendente no nariz, colar no pescoço. Enfeitadíssima. Tem gente que fala, eu não posso colocar muito enfeite, é muita informação. Aqui tem muita informação. Linho fino. Assim foste ornada de ouro e prata. O teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados. Nutriste de flor de farinha, de mel e azeite. Eras formosa em extremo, e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor. Vou repetir. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti. Sabe o que está escrito aqui? Sabe qual é a revelação espiritual que tem aqui? Deus está dizendo que esse enfeite teve sinal e símbolo da glória que ele colocou em Jerusalém. Ele está dizendo, os adornos que eu estou dizendo que pus em você, na verdade representam a minha glória. Sim. Os enfeites que eu estou dizendo que eu coloquei em você é um símbolo, é um sinal e símbolo da minha glória. Você acredita mesmo, mulher que está me ouvindo aí, que se Deus não achasse favorável o enfeite das mulheres, ele compararia com a glória dele? Ele falaria que a glória dele é semelhante a esses enfeites? É lógico que ele está usando uma alegoria.
É lógico que isso significa uma alegoria, mas ele está dizendo a forma como eu estou querendo contar para você que eu enfeitei Jerusalém, toda enfeitada, desde a limpeza dela até o que é externo e bonito nela, representa a minha glória. E quando continua o texto, ele é triste, porque foram usadas as joias para fazer ídolos, para deixar o Senhor, para adorar aquilo que era feito por mãos humanas. No fim, Deus se aborrece com tudo. Mas o que eu quero dizer para você? Que Deus não se contradiz. Se Deus recebe joias do templo, como ofertas, se Deus compara em Ezequiel 16 as joias que ele enfeita alegoricamente Jerusalém, a aquilo que ele tem como a glória dele, a minha certeza de que joias não são abomináveis ao Senhor. Mas o melhor está por vir. O melhor está aqui em Isaías 61. Isaías 61 é o texto profético da unção messiânica. Isaías 61 é o texto que fala do Espírito Santo vindo sobre Jesus para trazer para ele toda a unção ministerial dele na terra. E vem para fazer de novo a colocação da glória de Deus. Jesus traz de volta a glória de Deus para o homem. Lá no Éden, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Todos. Quando Aleluia. Jesus chega e o homem se entrega para ele, essa glória é restituída. De glória em glória vamos chegar à estatura de varão perfeito. A glória vem quando recebemos Jesus. É o renascer do projeto original de Deus para nós. Isaías 61 termina dizendo assim. Vamos desde o versículo 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação. Olha a volta das vestes. E me envolveu com manto de justiça, como o noivo se adorna com turbante, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Como o noivo que se adorna com turbante, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Em Apocalipse 19, quando fala do encontro da noiva com o noivo, diz assim: eia, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, cuja noiva se enfeitou, se ataviou, ela se enfeita, ela se prepara. E Deus compara a alegoria do enfeite da noiva, da purificação da noiva, com os adornos, com a noiva se enfeita para o noivo, com as suas joias. Então, o que eu quero dizer para você, em resumo, Maria Helena, e para todos aqueles que me escutam, a mulher, ela representa a igreja. A mulher foi escolhida por Deus para simbolizar a igreja. Quando em Efésios, da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala: mulheres, em tudo sejam submissas aos vossos maridos, como a igreja ao Senhor. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Parece que ele está falando de Cristo e da igreja. Mas no fim ele diz: grande é esse mistério. Né? Ele não está falando de mulher e de homem, ele está falando de Jesus e da igreja. Ele está dizendo a mulher simboliza, sinaliza o que a igreja é para o Senhor. Aí você vai lá para o Éden, vamos para a criação. Como foi a criação? Deus fez um ser só. Por isso que eu enfoquei a palavra homens lá no livro de Pedro. Seja o homem interior, não seja o adorno. Lá no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 1 em diante, fala da genealogia de Adão. No dia em que Deus formou o homem, ser humano, macho e fêmea os formou, e os abençoou e deu a eles o nome de Adão. Vamos imaginar que isso aqui seja Adão. No dia em que Deus formou o homem, aqui está o homem, a sua semelhança o formou. Macho e fêmea os formou. E deu a ele o nome de homem, Adão. Adão está aqui. É um ser só. Deus fez um ser só. Deus fez uma só pessoa. Soprou o fôlego de vida. Macho e fêmea estão aqui. Todo o conteúdo feminino e masculino
estão aqui dentro desse único ser formado por Deus. Em Adão, toda a raça humana foi formada. Aí, Deus fez cair pesado sono sobre Adão, abriu seu peito e tirou uma parte e levou. E essa parte que ele tirou e levou, ele transformou. Ele não criou mais. O ato criativo de Deus foi um só. Já tinha sido concluído. Ele criou um ser só e ele separou esse ser. O ser original criado por Deus, o nome dele em hebraico é Ixixá. Quando ele se separou, ficou Ishi e Ixá. E lá está escrito que quando ele devolveu Ixá, transformada, tomou uma parte, transformou, não criou mais, já tinha sido criado aqui. Quando ele trouxe aquela parte, transformou. Essa parte que ficou, disse, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Então não é só costela. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Deus separou aquele ser original que ele fez e ele tirou uma parte e transformou. E toda a peculiaridade que existe nessa parte chamada Ixá, a capacidade de se alegrar com coisas especiais e únicas, a capacidade de enxergar, de ver adornos, de se alegrar com enfeites, tudo isso foi colocado por Deus do lado de cá. O que ele queria que ficasse do lado de cá, ele deixou do lado de cá. E eu sempre perguntei para Deus, por que é que o Senhor fez isso? Por que o Senhor não fez 2 bonecos? E soprou o fôlego de vida nos 2? Por que fez um só? E abriu o peito, separou e formou um outro ser? E um dia Deus falou para mim, foi um ato profético, minha filha. Eu queria mostrar para o mundo que um dia eu colocaria meu filho numa cruz, abriria o seu peito e tiraria uma esposa lá de dentro. Então eu criei a mulher desse jeito porque ela vai simbolizar essa esposa que vai sair de dentro do peito do meu filho. Eu estou toda linda, pastora. Aqui. Que linda! Essa mulher vai simbolizar a igreja. Essa mulher vai simbolizar a noiva do meu filho. E junto com meu filho, eles vão constituir um corpo de novo. Meu filho vai ser o cabeça, vai estar à minha destra, nas regiões celestiais. E a igreja, a sua noiva, o seu corpo vai estar na terra. Glória então a Deus. Eu escolhi fazer isso, porque isso simboliza tudo que eu planejei para eles. E quando Deus fez isso, Deus deixou o que na mulher? O que ele tirou de Adão? O que ele tirou dessa parte? E o que ele deixou naquela parte? Muita coisa. Eu vou começar a fazer palestras para homens e mulheres daqui uma semana. E vocês vão saber tudo sobre isso. Vocês vão saber o que deixou, o que tirou, como é que é. E quando você compreende a grandeza da criação. Ah, queridas, vocês vão ver a peculiaridade que Deus deixou nas mulheres. A capacidade de ver, de sentir. Completamente diferente dos homens. Sensibilidade totalmente diferente. E o adorno representa profeticamente a volta da glória de Deus na vida das mulheres. Não é o que ela é por fora que importa para Deus, mas o que ela é por dentro vai manifestar como ela é por fora. Lembra que a Bíblia fala que um coração alegre formoseia o rosto? As pessoas falam, pastora, quantas plásticas a senhora fez? Nenhuma. O que a senhora usa? Eu falo, botox de Jeová. Eu falo, eu uso simidão. Simidão boticário, eu uso simidão avô, eu uso simidão América, eu uso simidão qualquer coisa. E eu ganho muita coisa. Mas por que essa pele é tão boa? Porque eu vivo sorrindo, porque eu sou alegre, porque eu sou feliz, faz ginástica para minha pele, eu vivo em paz. O nosso exterior reflete o nosso interior. Então, mulheres, se enfeitem sem peso, mulheres se enfeitem sem julgo, sem constrangimento. Está aí essa empresária produzindo coisas lindas, tem tantas empresárias produzindo coisas lindas. Você representa na terra a igreja, e a igreja se enfeita para o seu Senhor. Cada vez que você põe um brinco, você está profeticamente dizendo, olha, estou me enfeitando para representar a igreja na terra. É lógico que isso é mais importante do que o interior? Não. Mais importante é o que você vai enfeitando aqui dentro, preparando aqui dentro de você. Né? Agora que eu consegui falar tudo sobre a Bíblia, eu vou deixar a Maria Helena fazer as perguntas que ela quiser, que eu não deixei ela falar. Né? Mas nós temos que ser breve, Maria Helena, porque já são quase 40 minutos de live. Mas em pouco tempo você já deu revelações incríveis que eu nunca tinha visto uma explicação
nesse nível. Porque realmente, se a gente for buscar de Gênesis ao Apocalipse, você encontra respaldo para as joias, para o uso, para o enfeite, e pouquíssimos versículos que falam ao contrário. Por que que você acha que os pastores se apegam nesses versículos, então? Porque a religiosidade, eu vou lhe dizer por quê. Tem muitos vídeos meus onde eu falo sobre paternidade. Muitos vídeos. A religiosidade é destrutiva, é uma ação demoníaca, produzida por uma orfandade espiritual. A orfandade espiritual é não conhecer Deus como Pai. É conhecer Deus como Deus só, num alto e sublime trono, grande, tremendo, mas sem intimidade com Ele. E Deus quer ser Pai, do Gênesis ao Apocalipse. Do Gênesis ao Apocalipse, Ele formou Adão para ser filho. Você vai para o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 38, você vai ver que Adão foi formado para ser filho de Deus. Você vai para o Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 21, versículo 7, o Senhor diz, o vencedor herdará todas essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Então, o desejo do coração de Deus é ser pai. No meio da Bíblia, ele enviou o filho dele para morrer na cruz, para nos adotar como filhos, porque perdemos a glória dele pelo pecado. Perdemos o DNA de Deus. E um pai, como Deus, é amoroso. Tem toda a dádiva, todo dom perfeito, quer dar o melhor para nós, quer ver o nosso coração alegre. Ele fala, se um filho pedir pão, vai dar uma cobra ou uma serpente? Se vós sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Então, Deus não tem jugo pesado sobre ninguém. Ele ama as pessoas como Ele as formou. Ele está querendo vê-las bem. Ele se alegra com a alegria delas. Tudo que Deus fez é bom. Tudo que Deus fez é agradável. Lógico que o pecado desvirtua tudo isso. Mas o farisaísmo, a religiosidade sem intimidade com Deus, fica estabelecendo regras e comportamentos que impedem a chegada do homem a Deus. Aí a religiosidade apresenta um Deus duro, um Deus brabo, um Deus cheio de regras. Isso vai impedir as pessoas de chegarem até Ele como filhos. Vão chegar até Ele como um Deus brabo com a espada na mão. Então a religiosidade é uma ação demoníaca. Uma ação que cria muros e não ponte. Impede o homem de chegar até Deus. Quando Jesus estava na Terra, ele não tinha problema com Satanás. Ele tinha problema com religiosos. Com os Os hipócritas. demônios chegavam diante dele e diziam, bem sei quem és, o santo de Deus. Mas os religiosos não, todos cheios de regra, tem que lavar a mão, não pode comer, porque tá. Lembra da mulher que chegou na casa onde ele foi convidado para jantar? Ele foi convidado para jantar na casa de um fariseu. Ele ia em todos os lugares, ele convivia com todo mundo. E aquela mulher chega, se derrama aos seus pés, chora, enxuga com os seus cabelos. E aquele fariseu critica aquela mulher. Ele critica Jesus, na verdade, no íntimo, no coração. Se esse cara soubesse quemessazinha é, não deixaria ela encostar nele, porque os fariseus não encostavam nas prostitutas, não encostavam nos leprosos, né? Não deixaria ela se encostar nele. E Jesus, sabendo do pensamento dele, conhecendo-lhe o coração, Jesus fala para ele, pois é, tem dois devedores. Um deve muito, outro deve pouco. Os dois tiveram a dívida perdoada. Um deve 10% do que o outro deve, mas os dois tiveram perdão. Quem você acha que deve ser mais agradecido? E aí ele diz, quem devia mais? Jesus fala, pois é, essa mulher devia mais, é mais agradecida. Aí Jesus diz algo que passa desapercebido por muita gente. Ele fala, pois é, eu cheguei na sua casa, você não me deu nenhum beijo. Você não me deu nenhum beijo. E ela me beijou. Você não fez isso, não me deu esse carinho, não me deu isso que é bom para mim. Aí você pensa, meu Deus, Jesus está falando de beijo? Sim. Então, aquilo que é condenado por muita gente é recebido por Jesus. Jesus não tem regras. Jesus sentou-se com pecadores. Lucas capítulo 15. Jesus está sentando com pecadores, comendo com eles, sendo criticado por fariseus. Aí Jesus fala as parábolas da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho pródigo. E tem gente que pensa que a parábola do filho pródigo é Jesus falando por alguém que se perdeu. Não, é Jesus criticando fariseus. Jesus está falando do filho que ficou em casa, que não foi pecador, que não voltou, mas que critica
a recepção que o pai dá para o irmão. E esse filho que ficou em casa não chama o pai de pai, não sabe que é filho, acha que é servo. Ele diz, eu te sirvo há tantos anos e você nunca me deu nenhum cabrito para comemorar com os meus amigos? O pai responde para ele, meu filho, você não é meu servo, você é meu filho. Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Vamos pegar essa palavra. Meu filho, tudo que é meu é teu. Meu filho, tudo que é meu é teu. Então, tudo que é do pai, herança do filho, é. E aí, o que fazemos com todo o ouro que o pai colocou na natureza? O que fazemos com todas as pedras preciosas que ele colocou na natureza? Eu me lembro que uma vez eu fui ministrar no Pará, numa cidade de Garimpo, e eu ganhei uma pepita de ouro. Depois eu fui ministrar em Goiás e eu ganhei pedras. E eu peguei as pedras, mandei lapidar, peguei a pepita, mandei no Orives e fiz um jogo lindo, que, aliás, é o jogo que está na chamada da live. Uma pedra de Goiás, preciosa, uma turmalina, e uma pepita de ouro do Pará. O pai colocou tudo isso na terra para ficar lá na terra? Não, colocou para enfeitar a gente. O pai diz, tudo que é meu é teu. O filho está dizendo, eu te sirvo há tantos anos, nunca ganhei nenhum cabrito. A religiosidade faz com que a pessoa ande na terra e não consiga ver toda a dádiva que Deus tem para ela. Fica se achando servo, limitado na bênção, limitado na grandeza do que Deus tem. Eita, tem alguém do Pará que falou que sou do Pará, a Leila. A Leila, olha só, Leila, um beijo. Ganhei uma pepita de ouro quando eu fui aí. E aí, eu preciso voltar lá, porque eu vou atrás de mais pepita de ouro. Tudo que está na terra. Olha lá, a outra é de Goiânia, tá vendo? Eu vou atrás das pedras e dos ouros guardados. Tudo que tem na natureza, Deus fez para nós. Você acha que ele só fez para dar uma mamão, laranja, banana? E se ele fez, é porque é bom e porque é perfeito. O ouro, a prata, os diamantes, as esmeraldas. São coisas feitas por Deus, realmente. A religiosidade impede que o homem veja a grande verdade, que é o amor incondicional de Deus, que são tesouros ilimitados que ele tem. A Bíblia fala que ele tem muito mais do que pedimos ou pensamos, e mais do que isso. A Bíblia fala que ele realiza desejos do coração. Desejos do coração. Desejo do coração não é o básico do básico. Desejo do coração é o plus, é algo mais, né? Então eu tenho um recado, nós temos 15 minutos só, nem 15, temos 10, porque não podemos encerrar depois. Eu tenho um recado para você, mulher que está me ouvindo. Você que viveu presa, você que viveu num jugo de opressão. Primeiro eu vou contar uma história breve. Eu faço um evento chamado Ser Mulher. Tivemos que parar o ano passado e esse ano, mas eu estou planejando fazer outubro o terceiro Ser Mulher. Já fizemos 2 Ser Mulher. Ser é Seminário de Edificação e Restauração da Mulher. E eu tive uma ideia. Quando eu fiz o Ser Mulher, eu tive uma ideia. Secretamente, no hotel. Primeiro foi no hotel em Mariporã, São Paulo. Depois foi no hotel em Joinville, que é o Hotel Fazenda Dona Francisca, onde realizamos o Silk. Nice, minha amada de Joinville. Onde realizamos o Seminário Intensivo de Libertação e Cura. E escondido das mulheres, eu fiz um camarim. Escondido delas. Salão de eventos, para palestras, conferências. E escondido eu fiz um camarim. Levei malas de bijuteria. Levei malas de perucas. Levei malas de maquiagem. E montei um camarim. Uma surpresa. E aí eu dei uma palavra libertadora para elas, né, sobre o que elas são, o que elas representam. Deixa eu tomar um golinho embaixo. O que elas representam no mundo espiritual, a grandeza do que Deus tem que fazer e vai fazer através delas. Deus escolheu que a mulher fosse portal da humanidade. É do ventre delas que saíram todos os milhões e bilhões na face da Terra. Só tem um portal legal para um ser enviado por Deus vir para a Terra, por ela. E eu comecei a mostrar o que Deus vê nelas, como elas são, a grandeza delas, mostrando o papel que elas representam como igreja. E aí eu levei elas para o camarim. E eu falei, olha, eu não quero impor nada. Mas se tem aqui alguma mulher que nunca colocou um brinco na orelha, eu arrumei brinquinhos de pressão também, nunca colocou um brinco na orelha, nunca passou um blush no rosto,
nunca passou um batonzinho. E essa mulher sonhou um dia com isso, como ela ficaria, qual seria a aparência dela. Vamos brincar de ser mulheres hoje? E eu soltei aquelas mulheres ali. Minha irmã Maria Helena. Você não tem ideia a cura que foi. Teve uma irmã do Sul, eu não vou falar o nome dela, não, mas se ela tiver aqui, ela mesmo se identifica. Tem uma irmã do Sul que veio embaixo de um jugo desigual, que nunca tinha usado nada. Ela se arrumou, uma enfeitava a outra, uma adornava a outra. Ela se enfeitou. Quando ela se enfeitou, ela falou, tira uma foto minha, eu quero mandar para minha filha. Aí tiramos a foto. Como esse momento do camarim foi no fim da administração da manhã, a filha estava almoçando quando ela recebeu a foto no WhatsApp. Quando a filha recebeu a foto, a filha mandou uma mensagem. Mãe, eu tô chorando aqui. Mãe, a vida inteira eu quis usar um brinquinho, mas eu não usava para não desonrar a senhora. Eu não usava para não afetar a senhora nas suas convicções. Mas se a senhora usou, eu vou usar também. Libertou a filha lá longe. Libertação. Olha, foi mesmo. Libertador o que aconteceu naquela manhã, naquele dia. Mulheres estavam presas em jugo de opressão. E aí, querida, eu vou dizer uma coisa para você, você que me escuta, não aceite isso. Não aceite alguém que impeça que você flua na plenitude da sua feminilidade. Né? Você nasceu mulher, formada por Deus, a imagem e semelhança de Deus. E eu falo que a nossa parte de semelhança, vamos imaginar os homens. Qual seria a parte deles? Montanhas, grandes árvores, trovão, né? Grandes animais. Seria semelhante a essa parte da criação. E as mulheres? Borboleta, beija-flor, mariposa, joaninha, florzinha. Essa é a parte que Deus usou de criador, que cria essas coisas bonitas para criar em nós essa capacidade de nos enfeitarmos. Deus usou as duas partes dele. A parte forte, a parte segura, a parte protetora, a parte de direção e usou a parte delicada, sensível. Por isso está escrito nessa epístola de Pedro que a mulher é a parte mais frágil. Mas não é mais frágil de quebrar. É mais fina, é mais delicada, é mais sensível, mais capaz de perceber coisas que ninguém percebe. Né? O próprio manto dos sacerdotes, onde as pedras preciosas continham os nomes das tribos de Israel, onde no Apocalipse, ou seja, em todas, de Gênesis e Apocalipse, não há respaldo bíblico para esse jugo que é colocado sobre as mulheres. Não há. Eu quero no número agradecer... 51 que você vê que tudo que levaram, fizeram até as escolas sacerdotal. É exatamente no texto que eu pedi Deus para elas lerem em casa. aceitou essa, porque tudo é criação de Deus. Eu quero, pastora, agradecer com todo o meu coração. Quando você fala que Deus realiza desejos do coração, eu tive esse plus hoje, de ter essa honra de participar, de estar aqui contigo na mesma telinha. E eu quero te agradecer, me colocar à disposição. Amém. No que for, de alguma forma, eu puder ser útil para as mulheres. O dia que fizermos um ser mulher, o dia que fizermos o ser mulher, você vai saber. Vai ser em outubro. Você manda uns brindes para eu dar para essas mulheres. Com certeza. Você vai ajudar combinado. Muito. Mulher que nunca usou nada vai usar alguma coisa, né? Está combinado. Mas eu vai ser minha oferta. Isso. Eu preciso encerrar dizendo para as mulheres que no meu canal oficial do YouTube estão os meus vídeos. No meu site, pastorataniatereza.com, todos os eventos que eu faço, inclusive o Ser Mulher, vai ser publicado lá. E aqui no Instagram, que eu publico tudo que eu faço. Tudo que eu faço. E agora comece a orar aí que eu vou tentar salvar esse negócio. Amém, amém. Obrigada, pastora. Beijo, Obrigada Maria Helena. Mulheres lindas, beijo. Beijo no coração. Amo vocês. Olha, eu tive uma ideia hoje. Na hora que eu estava me arrumando, eu acho que eu vou fazer uma live ensinando como é que eu me maquio. Como é que eu fico assim bonita em 2 minutos. Eu vou fazer isso aqui na próxima live. Já quebra cadeias da maquiagem também. Como que a pastora Tânia se enfeita? Porque eu tenho um slogan, o último que eu vou falar. Velha e feia, não tem jeito. Mas pedida e mal arrumada, jamais, jamais. Tem que estar sempre cheirosa
e linda. Beijo no coração, Para honra mulheres. e glória do Vocês nosso são, Senhor Jesus vocês Cristo. são um referencial da igreja na terra, não esqueça disso. E a igreja se enfeita para o seu Senhor. Agora, entre em oração aí, que eu vou tentar salvar esse Amém, negócio. amém. Estamos aqui na intercessão. Obrigada. Deus abençoe.